Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Ótimo! Nós vamos trabalhar no nosso livro de ciências, nas páginas 26 a 31, para conhecermos como vivem os animais. Nós sabemos, que temos vários tipos de locais que os animais vivem e que nós chamamos de habitat. Aqui, no nosso meio, nós temos animais terrestres e animais aquáticos. Os animais terrestres são aqueles que vivem na terra e os animais aquáticos são aqueles que vivem na água. Os ambientes dos animais, nós temos o quê? Cada animal tem o seu habitat natural. Nesse habitat, ele consegue se desenvolver e sobreviver. Muitas vezes, quando ele é retirado desse habitat, ele passa por situações que ele não consegue sobreviver. E para isso, é necessário que se faça a integração dele, para que ele não cause tanto problema quando ele for morar em outro habitat. E muitos deles até costumam morrer por não se adaptar. Então você vai ler o texto direitinho e vai escrever aqui, escreva exemplos de animais que podem ser encontrados em cada um dos ambientes. Ou seja, você vai dar exemplo aqui de animais nas áreas geladas e animais que vivem na praia, em áreas quentes. Você vai escrever aqui para nós, Pode ser até no mar, se você quiser falar, não tem problema nenhum, Do lado de cá, você vai usar o lápis laranja, o lápis rosa e o lápis azul. E desses animais aqui, você vai pintar de laranja os que vivem em fazendas, de rosa os que são de estimação, que podem viver com o homem dentro da casa dele, e de azul os animais que vivem nos campos e nas florestas, ok? Aqui embaixo você vai desenhar onde você gostaria de passar suas férias e vai desenhar um animal que vai estar lá com você, ok? Bacana! Nós temos que entender que são ambientes diferentes, então terão que ser animais diferentes também, dependendo do que você for desenhar, não é mesmo? Você, por exemplo, você não pode falar que você vai para um clube levar um elefante, por exemplo. Então, você tem que fazer o desenho de acordo com o animal que você quer ilustrar. A locomoção dos animais. Os animais, eles podem se locomover de várias maneiras. Por exemplo, as borboletas voam de um lugar para o outro. As serpentes, as cobras, elas se arrastam. As formigas e os cupins, elas andam. São animais característicos da região que eles vivem e que têm uma característica definida para se locomover. Nós temos inclusive os sapos, por exemplo, que eles saltam, que eles pulam. Nós temos peixes, tubarão, baleia, que eles nadam. Então eles têm as nadadeiras para poder se locomover. Então, o corpo dos animais ele está adaptado à forma de locomoção deles. Cada animal tem a sua forma de locomoção e o seu corpo está adaptado para isso. Então, a característica que permite que o animal viva no seu ambiente natural, isso que o define. Então, nós vamos ter animais, por exemplo, que nadam, que não conseguem sobreviver em terra. Já nós temos animais que vivem em terra, que não vão conseguir sobreviver debaixo d'água. Então, cada animal tem a sua característica, diferente, bacana. Depois você vai observar a imagem e vai tentar localizar os animais que estão sendo pedidos aqui. Então, você vai ter aqui abacaxis em 2 animais que voam, você vai circular 2 animais que rastejam, você vai passar um traço no animal que pula de um galho para o outro e vai escrever o nome de um animal que anda, corre e nada. Você vai escrever o nome dele aqui, ok? Bacana. Depois, no segundo momento, você vai escrever o nome do animal que foi representado na imagem. Ele possui asas, mas ele não voa. Depois, possui nadadeiras e nada. Você vai escrever o nome do animal aqui, ok? Bacana. Capricha na observação para você encontrar todos os animais que estão sendo falados aí. Show. Um outro assunto muito bacana é sobre a alimentação dos animais. A alimentação dos animais, cada animal ele tem a sua alimentação própria. E de acordo com a alimentação, os animais são classificados em herbívoros, como eles comem plantas, frutos de plantas, em carnívoros, como eles comem
carne, e onívoros, como eles comem carnes e plantas. Então nós vamos ter aí vários animais que se alimentam somente de plantas, somente de carne e que comem os dois. Como por exemplo o ser humano. O ser humano também é um animal e ele é onívoro, porque ele come carne e come verdura, come salada, né, vegetais. Então ele come os dois, então ele é considerado como onívoro. Aí nós temos aqui, você vai ler o texto que está aqui embaixo e vai fazer as anotações, observar a anotação que o cientista fez ao observar o comportamento da onça pintada macho, que é chamada de pelúcia, tá? Ele fez aqui, ó, todas às 5 horas da tarde, 7 horas da noite, 8 horas da noite. Ele escreveu tudo o que ele observou. Ó. Pelúcia está dormindo debaixo da maior árvore da beira do rio. Depois da cachoeira, nenhum movimento por lá. Então significa que ela estava quietinha, tirando a sonequinha dela lá, ó, sem problema nenhum. Quando foi 7 horas da noite, o que aconteceu com a pelúcia? Ela acorda quando a noite chega. Geralmente esses animais são caçadores, né? Cheiram o tronco da árvore, urina nele para contar para as outras onças que aquele espaço da floresta é dela. Geralmente eles usam uma expressão para marcar território. Geralmente os felinos fazem isso. O cachorro também costuma fazer. Eles fazem a urina no local onde eles estão para mostrar para os outros animais da espécie que aquele lugar ali não pode ser invadido, tem que ser respeitado. É como se fosse uma lei entre eles. E aí o que vai acontecer? Os outros animais não vão ficar naquele local. Eles vão procurar outro local para eles poderem ficar. Isso não é bacana? É um respeito que eles têm. Isso é muito legal. Depois, 8 horas da noite. Terminando aqui a história. Que ela fez o xixi, né? Na parte da árvore lá, para que mostrar que aquele pedaço da floresta tem um dono. Deixa a área em que dorme e vai buscar o alimento. Ou seja, ela vai começar a caçada, porque ela acordou, ela está com fome. Depois, 8 horas da noite. Olha a pelúcia aqui já, ó, já de olho na caça. Pelúcia observa um grupo de capivaras. Aproxima-se rastejando, sem que elas percebam. Ela não faz barulho, ela vai sorrateiramente, sem fazer barulho, para não espantar a presa que ela deseja. Quando já está perto do grupo, uma das capivaras percebe a aproximação da onça e faz um barulho alto, avisando ao dono que corre em perigo, porque tem uma onça por perto. As capivaras pulam no rio antes que Pelúcia alcance uma delas. Será que Pelúcia vai entrar na água atrás delas? Ele nada muito bem, porque a onça sabe nadar. Não desistiu. Deve estar ainda sem fome, depois de comer o grande porco do mato que caçou ontem. Pelúcia segue pela beira do rio. Será que vai para perto da fazenda? Se for, fico com medo de que seja capturado, já que comeu um bezerro no mês passado. Geralmente, essas onças, elas são muito famintas e elas atacam e comem tudo que elas quiserem. Então, se ela já foi perto da fazenda e comeu um bezerro, com certeza o dono da fazenda não vai esperar ela sorrindo, não é mesmo? Então vai ter um probleminha lá. E às 10 horas da noite, o que aconteceu com a Pelúcia? Pelúcia desvia da margem do rio e vai para o campo na beira da lagoa. Segue tranquilo, acho que por hoje já cansou. Só acordará amanhã com o dia ainda escuro, mas quase amanhecer. Tá vendo que ele foi relatando o que aconteceu com o Pelúcia em vários horários diferentes? Ele foi observando e foi relatando o que aconteceu, para que a gente possa ter uma ideia do que se passou com essa onça. Isso é muito interessante. Logicamente que a onça, ela vai chegar perto do bando que ela está querendo caçar, bem de levinho, bem sem fazer barulho. Por quê? Para não espantar, né, a presa que ela tem. E com isso ela poder se alimentar.
Você vai agora ler as perguntas aqui. Cite qual foi o período do dia em que Pelício ficou mais ativo, ou seja, ficou acordado, ficou disposto, né, que ela teve mais energia. Você vai colocar aqui. Depois, nesse registro de observação, o cientista fala o nome de 3 animais que servem de alimento para as onças pintadas. Quais são esses animais? Você vai ler aqui de novo e vai localizar os 3 animais que servem de alimentos para a onça pintada. E vai anotar aqui no espaço. Depois, uma onça pintada adulta geralmente não é caçada por nenhum animal da floresta. Mesmo assim, o número de onças pintadas tem diminuído. Escreva uma explicação para esse fato. Como ela é muito forte, ela é carnívora e ela é um bicho muito feroz, nenhum bicho, nenhum outro animal consegue comê-la, atacar a onça e comê-la. Mas mesmo assim, eles anotaram lá que aconteceu uma diferença, as onças estão diminuindo. Então, para isso, é necessário perceber que está acontecendo o que com essas onças. Se não é nenhum outro animal, o que está acontecendo com ela? Você vai perceber e vai formar a sua resposta aqui, ok? Quando uma parte da floresta é destruída para que sejam formadas fazendas, o que acontece com as onças pintadas que moravam lá? Se a reserva que ela mora vai ser destruída, vai ser transformada em uma fazenda, normalmente a onça pintada não vai ficar lá. O que vai acontecer com ela então? Você vai observar direitinho e vai fazer a sua anotação aqui. Lembra que nós comentamos lá na sala, antes, né, desse afastamento, nós tínhamos uma reportagem que uma onça apareceu no quintal de uma casa. Vocês estão lembrados disso? Por que essa onça foi parar lá? Né? Um pouco de bombeiros, mas os zoológicos foram, né, buscar essa onça nessa casa, e aí eles detectaram que a região onde ela morava havia pegado fogo. Mas com certeza não foi nenhum animal que pôs fogo, né? Um animal que vive lá naquela região que pôs fogo na mata, né? Com certeza algum homem passou lá e não percebeu e acabou pondo fogo na mata. E com isso, né, o habitat dessa onça ficou comprometido. Por quê? Porque ela não tinha como sobreviver e ela acabou tendo que sair. Ela foi procurar então uma nova casa para ela ir, um novo lugar. Só que você se deparar dentro da sua casa, né, na sua construção, você se deparar com uma onça, por exemplo, não vai ser muito interessante, não é mesmo? Vai ser apavorante, né? Vamos falar a verdade. Vai ser apavorante, porque ninguém está acostumado, ninguém está esperando por isso, não é mesmo? Então, nós temos que entender que nem sempre nós podemos fazer, né, com a natureza e deixar isso passar em branco, porque a natureza, ela precisa ser preservada. Os animais que vivem nessas reservas, eles dependem desse lugar para viver. Então, nós não podemos acabar com esses animais, para não, né, destruir o habitat e eles não saírem de lá procurando um novo habitat. Então, você vai responder tudo direitinho, procure ler os textos novamente, fazer, né, a interpretação correta e responder direitinho as questões, ok? Não deixe de fazer e na próxima aula a gente faz a correção com muita calma, com muita atenção. Preciso for, volte o texto desde o início, tá? Leia novamente para você entender a história. E eu conto com você na próxima aula. Um grande beijo e até a próxima!